bem, seu programa que não termina quando acaba, muito menos quando vai para o intervalo. Bom, daí O Copete disse, fala isso no ar, eu não me lembro quem falou. Não, fala, o que era? O pessoal queria que abrisse o microfone e vocês ficassem debatendo enquanto davam apoio Não, ele só disse assim, por que tu não fala que Novo Hamburgo é mais difícil de administrar? Tu acha que é mais importante para eles te ouvirem falar do que mostrar os nossos apoiadores culturais, Fernando Marcos? O que o Copete quis dizer vamos faturar, Fernando Marcos. é que Estância Velha de apoiador cultural no meu programa nesse sentido, que não tem muito como compreender que o Toco foi abrir mão de uma prefeitura muito mais fácil de administrar. Foi isso que ele quis dizer. Principalmente, né, o desapego ao poder é uma coisa que surpreende a todos nós. Vanderlei, por favor, põe a foto para nós, vamos matar essa charada. Fernando Marcos diria que com certeza é um lugar que nada a ver com o que é realmente. Que lugar é esse? Olha o mistério. Os primas do Fernando Marcos disseram que é a biblioteca pública. Essa casa não existe. Olha, essa casa de cá Vitor Hugo Kuntz, está lá aquela ainda. que foi restaurada, que agora é rosa. que não está. A do lado de lá é que não está. Do lado da direita A de 2 andares permanece. permanece lá. pelo amor de E Deus. é General Osório? Por acaso, sim, é General Osório. E digamos que um ex-prefeito morou ali perto? Eu não sei, o que tu sabes que a gente não sabe? Quem é o ex-prefeito que morava ali perto? Não, Copete? na verdade, ela é muito parecida. Na verdade, ela é parecida um pouquinho na frente ali, onde é que era a antiga ABB, tá? Eu fiquei pensando se fosse naquela quadra acima de um posto de combustível. Ao lado de um posto de combustível seria. Ao lado do Momberger. Exatamente. Por isso que eu... Na frente da É bem na curva, né? Exato. Bem na curva. Aquela casa que está à direita ali, ela hoje não existe mais. Naquele lugar ali é o posto Momberger. Exatamente. É claro que a gente aqui não tem a perfeita visualização, mas está escrito exatamente no frontal desta casa, em 2 linhas, Curtume, e aí eu não lembro do nome do proprietário. Pousada ainda ali, uma quadra. Não, mas é daí na quadra de cima, né? Na quadra Momberger. interior. Este é o Momberger. Como é o nome do... É o Avelino, não? Como é que era o nome? Adelino... Albino Momberger. O que eu achei só pra, é que Momberger. o Nível Leopoldo morava ao lado disso aqui. Não tenho certeza, não Na sabia. frente da antiga BB, ou é uma gráfica ali, né? Mas a casa... O Nível mora hoje Não, no não, casarão não. perto do... O Klein, a família Klein morava ali do lado da antiga BB, ali onde nós temos o Kaufel Schmidt. Aham, isso, né? em frente, Exatamente. Ao lado tem a antiga Escritório do BB, que é a gráfica, e na frente o Nível morava ali. Então essa é a lembrança que eu tenho, mas acredito que seja essa casa ou a do lado, que Essa era casa do antigo prefeito. Está um pouco judiado, né? O tempo judiou um pouquinho dela lá. Ela está mas comercial, inteira. ela está branca. Isso. O que acontece ali, né? Bom, quem está nos mandando um grande abraço aqui é o Canísio. Só não disse se ele está no triplex ainda, se ele volta só terça ou quarta-feira, que a gente nunca sabe, né? Acho que ele volta amanhã, porque tem programa ao vivo. O Canísio está na nossa audiência mandando abraço a todos. Então, Fernando, não é. É a Rua General Osório. Errei por pouco. Com certeza, hoje é um posto de gasolina. Ali. Eu queria só deixar registrado que hoje é dia... Obrigado, Vanderlei. Hoje, falando em paz, falando em democracia, falando em atenção aos oprimidos, tem 2 aniversariantes hoje. São 2 dias. Hoje é o dia do Nelson Mandela. Dia que o Nelson Mandela completaria 98 anos. E hoje se comemora, não sei porquê, o dia da deusa egípcia Ísis, que ela era o símbolo da maternidade, é o receptáculo da vida. E ela ouvia, há 4.000 anos antes de Cristo, no Egito, as preces, principalmente dos escravos, das pessoas menos favorecidas. Então, só para deixar registrado. Olha, bonito. Mandela, que no fim de semana ainda estava passando na TV a cabo, na nossa net, o filme Invictus, né? É o Mandela e quem é que então é o... não era o Inter, né? Porque Invictus faz muito tempo que... Tá de mal com o teu time, né? Tá de mal com... Olha... Como é que era o nome do personagem, do ator que fazia o jogador de rugby, o alemãozinho? Eu não sei se é o Brad Pitt... Tu lembra, Leonardo? Quem? Matt Damon, que fazia o Invictus, um lindíssimo... Fazia Invictus? O Mandela que ajudou a quebrar muito né? do apartheid, né? E de fato, não só de direito, a partir da aproximação das pessoas pelo esporte. Né? Coisa linda, né? É engraçado falar,
Não, desculpa, eu vou deixar ele falar porque eu fiquei com vergonha Nós agora. estamos indo já para o nosso ponto final aí. Não, só falando em esporte, eu vi uma notícia que um professor publicitário que tinha em Fortaleza uma aula regular de basquete pública foi afastado, não pôde mais dar as aulas. Esse final de semana foram recolhidas as bolas, Olha só. enfim, e Aonde tá isso? uma revolta. Fortaleza. Fortaleza. Porque ele não tem a formação para exercer a profissão. Esse é o argumento do Estado local lá, que não permitiu mais as aulas. Mas ele dava Como aula. educador social, Então, ele dava aula de que forma? Voluntário, né? não, é voluntário. Como voluntário. Social, Enfim, Só que não não tem tinha uma nem o início da formalização. educação física, Mas Exato. iniciado a educação física, e ele daí teve tu traz licenciatura uma questão curta e que tal, né? hoje eu passei informação, a rede municipal estava em formação dos professores em diversos pontos da cidade, e o meu foi na Câmara de Vereadores, assim, a gente fazia inscrições pelos locais conforme a temática. E a última apresentação da tarde, foi manhã e tarde, os professores todos apresentando, e a última apresentação da tarde foram as senhoras da limpeza da escola, as tias da Comur, que a gente chama, na escola Darcy. Elas desenvolvem um trabalho lindíssimo lá, acho que é bairro Liberdade, em que elas se reúnem, elas confeccionam as roupas delas para fazer teatro para as crianças. Então, todo mês, nas horas cívicas da escola, em todas as atividades, aquelas mulheres fazem apresentação, fazem oficinas com as crianças, e elas são educadoras. E como é contraditório, porque o próprio ECA diz que é dever de todos cuidar, é dever de todos o cuidado com a criança e com o adolescente. Aí privar um educador social, assim, de desenvolver um trabalho desses que tem resultado, né? Ele era dentro de uma escola? Não, era numa praça pública. Olha só. Aí agora vão ter que fechar a nossa associação de moradores lá, porque as pessoas que estão lá não estão qualificadas a fazer contação de história para crianças. Vanderlei, fecha a câmera, faz favor, na professora. Professora, olha que gigante que a senhora aparece na televisão, no nosso retorno aqui. Que o quê? Que gigante que a senhora Ah, aparece. sim. Mas ela Pode sempre, abrir de novo, Vanderlei, faz Agora favor. abre, vem eu ela do sempre lado teve dele, a como eu mesma sou altura que pequena. nós. Na verdade, a professora Pâmela tem 1,12 m, né? 1,60 m, respeite o meu 1,60 m. Com nenhum problema quem tem 1,12 m, Eu né, levei professora? 20 anos para adquiri-los. Com nenhum problema quem tem 1,12 m. Não. Claro que não. A única diferença é que a professora reclamou que ao meu lado ela parece ter 1,12 m, mais ou menos. Só porque, mas, professora, eu é que sou o gigante, que só pode ficar tranquila. A gente vai resolver isso. Com certeza a gente vai buscar uma cadeira um pouco mais elevada para poder lhe receber aqui. Muito obrigada. Sem que a senhora sofra bullying Tá bem. de nenhum desses participantes que jamais nós deixaremos. E nessa E muito menos exposição o nosso em TV telespectador. aberta, assim. Não, a gente por enquanto está só no cabo e daí está tudo certo, tudo Tá tranquilo. bom. Fernando Marco, teu ponto final. Eu vou terminar a minha modesta intervenção. Deixa eu imaginar, a gente tem provavelmente uma inspiração divina vindo aí. Sempre tem, sempre tem. No final bem. do programa, sempre tem uma frase do meu grande mestre, Satya Sai Baba. E hoje a palavra que ele trouxe para nós, para iluminar a nossa noite, é a seguinte: a devoção por si mesma não é essencial. É o amor à verdade, à virtude, a ânsia de progredir, de servir, de expandir seu coração, de envolver toda a humanidade em seu amor e de ver a todos como formas da consciência divina. Satya Sai Baba, muito obrigado. Coisa linda, Fernando Marco. Muito obrigado por compartilhar com a gente essa mensagem aqui. Muito bem. Professora, Meu ponto final. A Alegria de Ensinar, de Rubem Alves. Sim, é dali É mesmo. o livro que a professora está lendo aqui. Não estou lendo. Já li muitas vezes. Já Eu leu trouxe algumas só vezes. para o ponto final mesmo, para fazer um contraponto com essa experiência de hoje, assim, do educador social, junto com os professores, desenvolver um trabalho voltado para as crianças, né? E eu tenho refletido muito sobre essa proposta da escola sem partido, né? Então, e ver assim, eu não quero me prolongar, mas aqui eu não consegui falar hoje, tá? Olhou para mim. Mas como é contraditório, assim, e daí onde fica essas pessoas que têm o dever de educar e de ensinar, né? Não apenas um mais um, o A mais B, ali o B mais A. Então, eu trouxe o Rubem Alves para a gente refletir um pouquinho. Se os barcos se fazem com ciência, a navegação se faz com os sonhos. É preciso sonhar para se decidir sobre o destino da navegação. Então, é isso que o professor vem ensinar as crianças a sonhar e a pensar um pouquinho mais da ciência também, junto com os sonhos, né?
Esse é meu Maravilha. contraponto. Muito obrigado. Meu ponto final. Muito obrigado. Leonardo Lessa, Pois boa noite para ti. Boa noite. Bom trabalho no restante de semana. E Obrigado. o teu ponto final? Meu ponto final fica pela paz aí, pelo consenso, digamos, de uma unidade entre armamento, desarmamento, mas que sim, que não seja essa a discussão, e sim aonde queremos chegar, seja com armamento ou desarmamento, que fique, acho que um exemplo pequeno, que fora da esfera da discussão política, mas que a Turquia nos deu, abraçando os soldados e envolvendo os tanques de Cenas guerra. lindas, né? São Lindas cenas. utópicas, aí eu acho que é por aí o caminho. Muito bem. Tu nos mostrou há pouco reportagem de qual portal? Estava mostrando essa reportagem, nós estamos conversando antes sobre a questão do basquete, do professor de basquete afastado. Copete, teu ponto final, por favor. Vamos falar, assim, coisas boas. Motores na TV cada vez melhor, hein? Não, coisas boas que acontecem, coisas ruins que acontecem. Podemos falar de coisas boas da nossa região. Se a gente fala de esporte, o César Ramos voltou a competir nesse final de semana na Stock Car. As duas corridas foram maravilhosas. As corridas de MotoGP também mostraram uma técnica muito grande. Como foi, Valentino? O Valentino vinha razoável, né? Mas aí o box sinalizava para entrar no box. Porque corrida com chuva, quando seca, não dá para trocar os pneus, tem que trocar as motos. E o piloto da Honda trocou bem mais cedo e foi ganhando terreno, estava em 6º lugar, mas acontecia que lá na frente os 4 primeiros brigavam tanto e desprezavam as placas dos boxes, entrem. Quando eles entraram para fazer a troca dos pneus intermediários para molhado para o seco, o Marco Marques já vinha ganhando terreno, passou eles todos. Quando eles regressaram com as motos adequadas para a pista seca, já era tarde, o piloto da Honda ganhou. O lado que eu diria assim positivo da nossa região, gostoso de ver ao seu Feijó resgatando toda a sua trajetória através de livro, é algo muito bacana que a gente tem que perpetuar aqui na nossa região. Coisas que eu já não... Vamos dizer, a coisa que eu acho difícil, a ANAC resolve impor dentro para o viajante em território brasileiro o mesmo rigor de exame de bagagem do viajante internacional, ocasionando filas longas. Quer dizer, num país civilizado você disporia de mais raio-x e gente para atender. Aqui a gente tenta ver se vai dar certo. As filas vão de 700 pessoas. Agora você, para fazer uma viagem de 1h20, 1h40 para São Paulo, você tem que estar 2h30 antes no aeroporto. Então tem uma certa dificuldade. E encerrando com o filósofo, ensaísta, historiador e mentiroso Marcos Copete, eu diria que 90% dos motoristas estão já usando o farol baixo nas nossas rodovias. E acredite, segundo ele, se japoneses, italianos, franceses, alemães e alguns americanos os fabricantes adotaram o sistema, pode ter certeza que não serão nós, os brasileiros, que vamos descobrir que ele é inútil. É verdade. É verdade. Está aí a data Copete, né? Esse instituto de pesquisa que sempre nos traz importantes informações. Gente, a gente fica por aqui. Na sequência, Valdir Aismo, Esporte na TV, com certeza falar sobre a rodada do fim de semana, que não foi boa para gaúchos nem na Série A, foi razoável na Série B, foi excepcional na Série D, e foi ali mediana para os gaúchos na Série D, o Novo Hamburgo desclassificado depois de 2 pênaltis, dois gols mal anulados, o que teria levado o Novo Hamburgo adiante, né? Mas o Caxias, enfim, passa para a próxima série, para a próxima fase da Série D. Eu deixo amanhã a comando dessa bancada com o Fernando Marco e a partir de quarta-feira até a próxima sexta-feira com o jornalista Cláudio Alves. Volto com vocês na próxima semana. Até lá.